Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Transcender Podcast. Hoje, com a presença especial do nosso amigo Wagner Borges, falando sobre espiritualidade e consciência. Vai estar demais o nosso encontro de hoje, gente. Pessoal que estiver chegando, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Dia muito especial para mim. Wagner Borges foi um dos meus primeiros professores quando comecei a estudar espiritualidade. É muito gratificante poder estar vindo aqui hoje, fazendo essa entrevista com ele, para a gente falar um pouquinho mais de espiritualidade. Vai estar muito legal. Para os amigos que não conhecem o nosso podcast, a gente faz as lives aqui pelo YouTube, pelo Instagram, perdão, e depois ela vai para o YouTube em formato de vídeo e para o Spotify em formato de áudio. Boa tarde, Natiele. Obrigado por estar com a gente. Terapeuta Carvalho, Silvana. Muito obrigado, pessoal. A gente só vai dar uns minutinhos enquanto o Wagner entra aqui na live com a gente. E a gente já começa a live de hoje. Vai falando aí pra gente. Quem já conhece esse tema, viagem astral, gente? Esse trabalho que o Wagner faz. Fala pra nós aí, quem conhece. Eu estudo isso desde os 14 anos de idade, já fazem 28 anos que eu tô nessa vida. Meu amigo Wagner Borges já chegou. Aceitar a solicitação aqui, querido. Nosso amigo já está entrando para a gente começar a nossa live de hoje, que vai estar fantástica. Meu amigo Marcos já está por aí também. Só aguardando o Instagram aceitar aqui o convite para o nosso querido Wagner entrar na live com a gente. Boa tarde aí a todos os amigos que estão chegando. É um prazer muito grande tê-los vocês. Minha amiga Vanessa já está por aí. O Wagner acho que está tendo alguma dificuldade, né, querido? Eu estou aceitando o pedido aqui, mas não está entrando. Entrar ao vivo com o Wagner Borges. Eu estou mandando um pedido aqui, mas não está indo, querido. E aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida, já deixa pra gente aí suas perguntas. Opa, deu certo. Marcos, e aí? Agora deu. Tudo bom, rapaz? Eu tô ótimo. E você, querido? Tudo bom, a correria de sempre aí, trabalhando bastante. Vamos bater Nem um papo fala. aí, legal, com o pessoal que estiver assistindo, que eu puder contribuir aí, vamos nessa. Ah, muito obrigado. Chegou do exterior quando de novo, Wagner? Você estava viajando, né? Quarta-feira passada, eu estava nos Estados Unidos fazendo palestras em Boston, New Jersey e Orlando também, né? Aí cheguei, já estou essa semana no trabalho aqui em São Paulo. Que gostoso. Bem, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Não podia ser diferente, você é essa pessoa maravilhosa. É uma honra para mim muito grande, um sonho estar aqui contigo hoje. Você está realizando um sonho meu também. E para que fique também esse legado dessa filmagem no YouTube, no Spotify, para todo mundo que possa vir assistir e pegar esse proveito para a vida de hoje. Então, muito obrigado, querido. Você passei um papo bem legal aí para que quem assista, o Marcos, possa ter uma consciência melhor das coisas, né? A gente possa Sim. projetar um clarão espiritual aí que possa ajudar no estudo do pessoal. Amém. Maravilha. Wagner, para o pessoal que venha te conhecer, quem não conhece ainda, se apresente, fala um pouquinho de você para a gente.
do seu trabalho pessoal? Olha, Marcos, eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos de idade, espontaneamente lá no Rio de Janeiro, né? E eu estou atualmente com 63 anos, então estou mexendo com esse tema há muitas décadas, porque eu pude aprofundar muito essa temática e não tem tanta gente estudando esse tema. Por exemplo, se você tem um estudo de chakras, tem um monte de gente trabalhando com esse tema. Mediunidade, um monte de gente. Vida após a morte, um monte de gente. Mas experiências fora do corpo, normalmente são temas assim que não tem tanta gente abordando e muitas pessoas têm medo, Marcos, por causa de vários mitos, né? Então, ao longo do tempo, eu comecei a dar palestras sobre esse tema aos 19 anos no Rio de Janeiro. Depois, quando eu tinha 30, eu me mudei aqui para São Paulo. E aí tem uma escola ali no IPPB, que é no bairro de Ipiranga, onde eu faço as palestras abertas sextas-feiras, os cursos de saídas do corpo, tem grupos de estudos e uma série de temas. E esses anos todos eu lancei 15 livros, cara, falando desses temas, né? E tem um programa lá na Rádio Vibe Mundial há 25 anos, que é o Viagem Espiritual. E aí eu trabalho com esse tema já há muito tempo e tem outras pessoas legais também trabalhando nesse tema. O Saulo Calderon, tinha aqui no Brasil o Valdo Vieira e tanta gente boa. Então eu pude aprofundar um pouquinho essa temática das saídas do corpo e aí hoje eu consigo passar um pouquinho desses fundamentos para quem está iniciando ou quem está querendo aprofundar também. Legal. É, eu vejo, Wagner, que o pessoal, eles costumam se aproximar mais da espiritualidade em momentos difíceis da vida, momentos de perca de entes queridos, né, dificuldades, que a gente vai mais se aproximar de Deus e dessa espiritualidade. Não foi o seu caso, porque você, já com uns 15 anos, começou já a ver naturalmente, né, todo o astral. Você poderia trazer para a gente como foi todas essas décadas no astral, tá em consciência com essa espiritualidade maior? O que isso trouxe de elevação para a sua vida? Tá. Assim, Marcos, várias pessoas começam a estudar a parte espiritual por motivos diferentes. Alguns, como no meu caso, são pessoas que começam a ter experiências espontâneas bem jovens e procuram estudar para entender o que está rolando. Eu tinha um amigo, Marcos, que era católico, era o meu melhor amigo quando eu era adolescente. Eu contei para ele que eu estava tendo saídas do corpo. Ele fez o sinal da cruz na hora e falou assim: Wagner, não sabia que você mexia com bruxaria. Você é o meu melhor amigo. Por que você foi se meter com essas coisas? E eu falava para ele: eu não fui me meter nada. Eu deito para dormir e acontece espontaneamente, né? E aí depois, inclusive, esse amigo passou a estudar comigo, porque ele também começou a ter algumas experiências. Outras pessoas vão para o estudo espiritual porque perderam alguém, estão traumatizadas e busca correr atrás de alguma forma que possa ajudá-las, né? Outras vão por questionamento. Então, tem muitas vias de acesso à parte espiritual e é legal colocar que espiritualidade não é doutrina, é consciência, né? Você não precisa estar num lugar usando a doutrina X para exercer seu caráter, sua consciência. Agora, é sempre legal estar em algum grupo, porque você soma com outras pessoas e aí você vai. E o que esses anos todos me trouxeram foi uma luta em relação a olhar a vida com outros olhos, outro horizonte. Marcos, a espiritualidade é a grande alegria da minha vida. Ficaria seco, árido. E vou repetir, falando de uma doutrina. Eu estou falando de algo que você carrega dentro. O corpo me dera uma noção de que eu sou apenas o corpo humano, que eu não estou aqui na Terra só para comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer. E que a vida tem sentido. Agora, fica difícil explicar isso para alguém que está preso somente aos 5 sentidos aqui da matéria e com a visão só desse mundo. Então, as visões que eu passei a ter e experiências espirituais me deram um horizonte melhor. Agora, veja, o fato da gente estudar um tema elevado, Marco, não significa que não é elevado. E está tentando melhorar a medida que a gente vai estudando, né? Então, o que eu posso te dizer, essas décadas me melhorou muito. Quando eu digo melhorou, não me fez virar santo nem anjo, mas me fez eu me tornar melhor dentro mesmo e um pouco mais positivo em relação à vida.
Legal, Wagner. Eu, quando comecei a estudar esse assunto, eu também tinha bastante medo, né? Foi com você que eu comecei a estudar o assunto há bastante tempo atrás, depois também Saulo Caldeirão, tracei todos os conteúdos de vocês para mim perder esse medo. E você poderia dizer algo para os amigos de casa que também têm esse medo de adentrar ao conhecimento extrafísico, a começar a praticar com mais lucidez esses trabalhos, para perder esse medo logo? O medo é o grande vilão para quem quer estudar experiências fora do corpo, porque o medo acelera o metabolismo e impede qualquer relaxamento que permitiria uma soltura, um desprendimento espiritual. E o medo, Marcos, tem várias causas. Se você pegar, vamos colocar aqui, Brasil, né? Ocidente. A maioria das pessoas sofre uma repressão religiosa na infância. É um Deus colérico que é passado para ela, uma visão de um Deus punidor e não de amor, a visão de um diabo que pode te pegar. As pessoas têm medo do velho do saco embaixo da cama, da mula sem cabeça, do diabo, do mago trevoso. As pessoas estão cheias de medo. Então, o que acontece? Quando você fala de uma experiência que transcende o limite da matéria e faz a pessoa perceber outro plano, a pessoa fica com medo naturalmente, puxa o freio de mão, porque embora ela queira estudar esses temas, parte dela ainda tem medo, de uma forma até inconsciente, né? Então, medo é porque as pessoas encaram esses temas como algo sobrenatural. À medida que você vai estudando de forma séria, né, tem autores muito bons nessa temática, o que era sobrenatural passa a ser natural na tua visão. E aquilo que é natural passa a fazer parte de você. Você compreende, você entende os mecanismos daquilo e você começa a deixar acontecer. Por exemplo, eu acordava muitas vezes na adolescência paralisado, sem conseguir me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar para chamar alguém, totalmente paralisado. Aquela paralisia. Aí eu te falei, Marcos, que se eu ficasse quietinho, sem me agitar por causa do medo, eu me desprendia, flutuava sobre o meu corpo humano e percebia que eu era algo espiritual muito além da matéria. Então, o medo, ele te trava, não deixa você ir para frente. Alguém com medo não evolui, ela nunca dá um passo à frente. E muitos mitos foram surgindo em torno desse tema, de que você poderia morrer numa saída do corpo, ou que uma entidade poderia estar no teu... Tudo mito. Eu trabalho com isso há décadas, nunca me deparei com isso. Não, nenhum outro autor também fala nisso, mas são mitos populares de pessoas que estão no tema, e também outrora no ocultismo se falava de tema só para iniciados, né? Atrás da discíplina. Então, não se quer aquilo em aberto para a população. Então, a cortina massa esotérica, isso é perigoso, mete nisso. Então, daí ficou no imaginário popular de que esse tema era perigoso. Sim. Comigo foi assim também, porque eu sempre fui meio medroso. E eu fiquei 2 anos estudando vocês até começar a fazer os primeiros exercícios, né? Depois da informação, o medo tinha passado, e aí sim, né? Já estava pronto para ir fazer minhas práticas. E o mais legal, Mas eu vi que você entrevistou uma moça recente aí sobre chakras, né? Uma moça bem legal. A questão dos chakras, ela se interliga com as saídas do corpo, Marcos. Por quê? Nós temos um campo energético, uma aura. Nesse campo estão os centros energéticos, chakras. Cada um dos chakras está ligado a uma das glândulas do sistema endócrino. Então, os 7 principais chakras, se eles forem ativados, eles acabam dilatando o campo energético e aumenta o movimento energético da aura da pessoa. E essa movimentação, ao distender a aura, facilita uma soltura nas saídas do corpo. Então, eu sempre aconselho quem está estudando saída do corpo estudar a parte dos chakras e conectar os 2 temas, porque o estudo de um tema ajuda o outro. Então, alguém que consegue concentrar num dos chakras e pulsar a luz ou irradiar a luz de dentro, todo dia um pouquinho, é igualzinho uma pessoa que vai para a academia fazer musculação, e aí todo dia ela faz exercício específico, com o tempo a musculatura dela vai se expandindo. Os chakras é a mesma coisa. À medida que você vai concentrando e trabalhando com calma, né, sem forçar a barra,
suavemente eles vão abrindo, porque isso faz parte da naturalidade de um ser espiritual que está na matéria. Trabalhar os chakras é básico, não é uma coisa espiritualista, tá dentro do campo energético, né? Então, a abertura dos chakras, o trabalho com respeito e energia legal, favorece os chakras que favorecem as saídas do corpo. Bacana. E também eu notei nesses estudos que eu fiz, Wagner, a questão do estado de presença, né? De sair do hipnótico da vida e a gente fica mais atento, né? Você sai desse hipnótico, né? Uma vez que você começa a prestar mais atenção no teu ser. Hoje, não sei se você, mas eu tenho uma dificuldade que eu durmo, meu corpo dorme primeiro que minha mente. Aí eu já me ouço roncando e dormindo. Aí eu falei, tô dormindo, mas tô acordado. Marcos, às vezes o corpo relaxa, mas a mente fica em looping com as coisas do dia a dia, né? É por isso que os antigos hindus falavam em Maya, né? O conceito de ilusão, de que a gente fica iludido com coisas e a mente fica presa nas ilusões. Hoje, principalmente na internet, depois do filme Matrix com Keanu Reeves, muita gente passou a falar de Matrix ou Matrix, que na verdade é o velho conceito dos hindus de Maya de muito tempo. Então, envolvido nas coisas do dia a dia, e elas fazem parte da vida da gente, na hora que a gente vai deitar, a gente tem que arranjar um jeitinho de desligar das coisas do mundo físico. Por exemplo, Marcos, você acordou hoje de manhã, não é hora de você pensar na extrafísica, e sim aqui na matéria, e trabalhar e fazer as coisas. Em contrapartida, na hora de deitar, não é para você arrastar as coisas do dia a dia na mente para dentro do sono, porque o sono é a porta de abertura para uma saída do corpo. Então, se você deita, o metabolismo relaxa e a mente continua trabalhando, a tua mente acaba prendendo o corpo espiritual nesse plano. Então, por isso é legal meditar antes de deitar, escutar música de um nível legal, eu gosto que ajude a relaxar, não ficar também, mas que a pessoa não arrasta o sono, o dia a dia todo. E outra coisa, Marcos, as redes sociais contribuíram para essa situação mental, porque a pessoa fica olhando as redes sociais, ou fica no computador, desliga e vai deitar, ou fica vendo televisão e vai deitar. A mente dela está saturada de imagem, então ela vai ficar com o corpo relaxado e a mente não. Então é legal, perto da hora de deitar, tirar uns instantes para meditar, ou para ler algum tema que fale de mundo espiritual, de maneira que a pessoa gostar, para mudar essa chave na hora de deitar. Sim, bacana. Wagner, o pessoal está falando que está cortando um pouquinho o seu áudio. Você não está de microfone, né? Não estou não. Eu estou te ouvindo bem, estou me ouvindo bem também. Caramba, que será? De vez em quando dá uma cortadinha, mas só de vez em quando. Vamos continuar, qualquer coisa eu te aviso. Tá. Legal. Eu sempre falo para meus alunos também, Wagner, essa questão de ouvir pessoas como vocês que trazem esses ensinamentos do astral que a gente não vai achar em livro aqui. Você, Saulo, Lárcio Fonseca, eu também sou canalizador, tem algumas coisas que chegam para mim que só depois de muitos anos que eu vou achar em livro escrito. Dessas experiências do astral, Wagner, alguma delas você poderia falar para a gente que você, até agora, nesse momento, não se encontra informação aqui na Terra? Com certeza todas, né? A gente está muito atrasado ainda. Mas você pode citar algumas para a gente, uma que você fala, nossa, nunca poderia imaginar que é assim? Tem algumas experiências assim, Marcos, que por mais que você tenta encontrar paralelos aqui na literatura do tema, é muito difícil. Mas na área de saídas do corpo, outras pessoas também têm essas experiências e publicaram livros, né? Então, eu acabei encontrando algumas experiências parecidas com a minha na literatura de saídas do corpo, por parte de sérios. Porque, assim, não adianta você estar estudando e tendo sintoma de saída do corpo, não adianta você estudar, por exemplo, a Bíblia, não tem nada lá sobre saída do corpo. Não adianta estudar o Corão, Bhagavad Gita, não tem sobre aquilo que você está sentindo. Não adianta também estudar algum livro de alguma cosmogonia, porque ali vai falar por cima sobre aquele assunto, ou vai ter um capítulo, mas não é específico. Então, ao ler os livros específicos de saídas do corpo, na literatura dessa área,
foi onde eu encontrei paralelos, experiências. Por exemplo, existe um lugar aonde eu me vejo fora do corpo. Esse lugar é pura luz, nada tem forma, Marcos. E eu também estou ali só como uma consciência. Tudo é luz, é como se fosse amor e luz integrados no ambiente. Ali estão outras consciências também sem forma. Todo mundo se comunica telepaticamente numa comunhão mental. Tipo assim, você está em casa, ali tudo é compreendido naquela condição. Um amor que permeia a própria luz e amor interpenetrando na sua consciência. Quando eu encaixo de volta no corpo, como se fosse uma esfera de luz, e encaixo no corpo humanoide, o meu cérebro não consegue compreender o que eu vivi lá. E aí eu posso falar, estive no lugar sem forma, mas não é igual se eu estivesse lá explicando naquele momento. Eu estou explicando agora, e aí dá uma empobrece lá. Entretanto, Marcos, o amor que você sentiu fica dentro de você, cara. Ele vai para dentro dos teus chakras como uma luz, ilumina os teus dias, mesmo com dificuldades. Você irradia um sentimento bom. E aí as pessoas perguntam assim, da onde vem esse sentimento de alegria? Você ganhou na loteria? Tá de amor novo? Não, não é nada disso. É simplesmente estado de consciência. Simplesmente essa noite rolou algo, eu voltei para o corpo. Desse jeito, eu estou hiper feliz, porque eu sei que a vida é muito mais do que aqui. Eu pude experimentar um lugarzinho avançado e que eu sei que todos nós, eventualmente, vamos alcançar ao longo da evolução, um estado de consciência maior, sem forma. E muitas vezes, Marcos, eu vi como uma esfera de fora do corpo, não tinha nem formato humanoide, né? E aí, ao voltar para o corpo, vinha a certeza, cara, de que nós somos muito mais do que o que nós estamos apresentando aqui no momento. Agora, o mais legal disso é ter uma experiência dessa e manter o pé no chão. Sair aqui na rua, conversar com todo mundo, ir no banco, ir no mercado e ser pessoa. É o ponto de equilíbrio. Porque se você tiver uma experiência elevada dessa, voltar e não conseguir se adaptar ao plano físico, não adianta você estar encarnado aqui. Então, o lance é, traz uma memória e utiliza aqui como um sentimento, mas vive como alguém daqui no tempo de vida que você tiver. Porque tem um motivo da gente estar aqui. E um dos motivos, inclusive, é trazer essa luz de lá para cá e irradiar em silêncio aqui. Ninguém vai perceber, mas a gente sabe. Que legal. É legal você falar, porque eu fiquei pensando aqui também, como pode ser difícil, né, querer depois ficar aqui nesse plano físico conhecendo coisas tão bonitas, né? O mais legal, eu sempre passo para as pessoas que quanto maior a sensibilidade de alguém, mais âncoras ela tem que ter no plano físico para ela poder manter o pé no chão. Então, por exemplo, um grupo de amigos que saia para contar piada, não para falar da parte espiritual, senão ela vai abstrair mais. Um esporte que ela goste de praticar ou de torcer, seja lá qual for, um relacionamento estável, se for possível para ela, família, um bichinho de estimação, um pet, que você trata como filho. Em suma, coisas que te deem prazer. Por exemplo, no meu caso aqui, eu sou apaixonado por música, ô Marcos. Então, a música, para mim, ela é um dos pontos. Por exemplo, eu gosto muito de rock progressivo. Escuto um solo do David Gilmour do Pink Floyd e falo, oh, meu Deus, que maravilha eu estar encarnado para escutar isso aqui. Sabe? Então, essa coisa que você vai ajeitando. Eu gosto muito de poesia. Então, eu gosto de poemas do Olavo Bilac, Fernando Pessoa, Jalá de Rumi, Khalil Gibran. Eu bato o olho no poema desses caras e falo, que maravilha, cara. Esses caras também vieram aqui. Então, esse médio e não tinha mais gosto pela vida, o Marcos. E isso é incrível, né, cara? Então, o lance todo é a mente, não é o corpo, é no coração, o meio, entre ambos que a gente... Legal, Wagner. Fora esse benefício que você nos trouxe de poder trazer essa energia do astral para o corpo físico, o que mais a gente poderia falar para o pessoal para incentivar essa busca da espiritualidade através das experiências extrafísicas? Quais mais benefícios rápido que o pessoal poderia ter tendo experiências extrafísicas? E outra coisa, viu, Marcos? Esse tipo de tema, ele exige aprofundamento, estudo, né, específico sobre isso. Sim. Essa não é uma área que eu posso entrar levianamente. Não é por perigos nem nada, é porque isso exige uma profundidade, senão a pessoa não vai ter
nenhum efeito. E é muito comum hoje na internet, principalmente, muita gente jovem, inclusive, entrar assim, olha, alguém tem uma técnica aí de saída do corpo, mas a pessoa não estudou nada, cara. Mesmo que ela tenha uma experiência, ela não vai saber lidar com ela. Não é que é perigosa, mas ela não entende direito o que está rolando. Então é necessário um equilíbrio, e isso só se consegue estudando essa temática, porque ao estudar as informações te dá segurança para você lidar com essa experiência. Veja, uma experiência fora do corpo, ela te tira o medo da morte da cabeça. O medo de morrer, ele é biológico. O medo de morrer é o instinto de sobrevivência, ele é celular. Mas o medo da morte é uma ideia na cabeça, colocado cultural. Sabe aquele na morte? Uma caveira com uma folha, um capuz. Não existe. Coisa criada no imaginário popular. Então, o que acontece? O medo conceitual da morte, ele quebra. Porque você percebe que no corpo, muitas vezes eu encontrei pessoas que viveram aqui, que eu conheci, e eu encontrei do lado de lá vivas, a morte não aniquilou a consciência delas. Você volta para o corpo com a noção da continuidade da consciência. Ou seja, você vai ter saudade. Saudade tem algo errado. Mas não há aquela ignorância na cabeça, aquela treva de que tudo acabou. Tenho saudade no coração, mas não carrega a ideia da treva da morte na cabeça, que a saída do corpo me tirou isso. Então, viver sem esse medo, cara, é tirar um peso. E outra, ao tirar o peso do medo da morte, isso enriqueceu minha vida. Olha que paradoxo, né? Tirei o peso da morte na minha cabeça e enchi de vida no lugar, enchi de coisas legais. Então, a saída do corpo, ela me deu isso. Também, por exemplo, Marcos, você pega um curador ou curadora, alguém que passa curador prânico, essa pessoa aplica um monte de gente. E aí ela fala assim, olha, Marcos, se eu tivesse mais tempo, se eu não tivesse preso no meu emprego muitas horas, eu estaria passando mais energia, porque eu amo fazer isso. Acontece que durante o sono se abre essa possibilidade. Essa pessoa fora do corpo, ela vai poder passar energia para um monte de gente em horas que o corpo está dormindo. Isso não vai desgastar ela. Porque enquanto ela está fora, o corpo não está queimando caloria. Ela está trabalhando e canalizando energia. Então, são alguns exemplos do que outra captação de ideias maiores, extrafísicos, que te passam informações assim muito grandes que alargam o teu nível de consciência. É impossível uma pessoa aprofundar a saída do corpo e não curar. Agora, tudo na vida é energia. Energia, você sabe, não é boa ou ruim, né, Marcos? Alguém pode usar energia para curar, o outro pode usar energia para prejudicar. Então, alguém de forma séria melhora, mas alguém com intenção errada pode tentar utilizar disso para prejudicar o próximo. Só que aí tem um problema, semelhante atrai semelhante. Ao tentar fazer algo ruim também te acessa. Então, essa é uma área que não permite brincadeira, mística ou leviandade. É um estudo muito sério, agora melhora muito a consciência. Legal, Wagner. Deixa eu ler aqui umas perguntinhas que eu anotei para ti. Legal. Acho que a gente já tem falado bastante, mas como explorar esse mundo extrafísico pode contribuir com o autoconhecimento próprio e para a tomada de decisões mais conscientes no nosso dia a dia? É justamente isso que eu estava falando. O autoconhecimento é uma das formas de melhorar o nível de consciência. A saída do corpo, ao acessar outro nível, ela força você a pensar em algo além do umbigo do teu ego. Então, força você a crescer, porque você se vê diante de tal visão e conhecimento que te muda paradigmas e você acaba melhorando, é inevitável. Agora, é claro, não é só isso, porque aqui na vida tem um monte de coisa que também a gente está aprendendo. Eu estou dizendo que a saída do corpo, ela amplia, ela abre outros horizontes e permite olhar de outro ângulo, e isso pode capacitar a pessoa para estar mais lúcida e aí definir melhor as coisas dela. Não é que ela não vai errar, todo mundo erra, mas ela começa a olhar as coisas de outro ângulo e aí lentamente ela começa a equilibrar mais as coisas dela. Legal. É muito importante, né? Como você falou, essa lucidez, por exemplo, que a
morte não tem fim. Hoje mesmo eu atendi um caso com hipnose, com síndrome de pânico, com medo da morte. E isso é uma pena, ô Marcos, porque assim, o nosso corpo tem medo de morrer, que é o instinto de sobrevivência. É o medo de morrer fisiológico. Até o último dia de vida, nós vamos ter que ter esse medo para preservar a vida do corpo. Mas o medo da morte é um conceito mental, não é o medo de morrer como instinto. Isso foi inoculado culturalmente. Olha, Marcos, cuidado, lá vem ela, quem dona a morte, vai te pegar meia-noite, vai ceifar a tua vida. E aí você cria no teu imaginário uma caveira com um capuz e uma foice que vem te buscar. Isso não existe, cara. É uma construção mental, arquetípica do medo que a sociedade criou. Então, esse tipo de medo causa crise de pânico, causa vazio social. Quando alguém fica muito doente ou parte, é a pessoa que fica se sente vulnerável, Marcos. Porque ao lidar com a passagem do outro, demonstra para ela que ela é vulnerável e que também, eventualmente, vai ter a dela. A pessoa começa a entrar em crise, além da própria perda que ela está sentindo. Então, eu, particularmente, não conheço nada melhor para tirar esse medo do que o estudo espiritual da forma que a pessoa quiser. Eu não estou falando de doutrina X ou Y, estou falando de qualquer estudo que ela faça que preencha a consciência dela com valores maiores. Eu não estou falando de doutrinação, estou falando de consciência, de caráter. E você sabe, tem muitos lugares que trabalham esses temas e cada pessoa tem um temperamento, né? Um vai se dar melhor numa área, o outro com outra abordagem, mas as pessoas precisam buscar alguma coisa que diga para elas, ou que explique compreensivelmente essa ideia da consciência. A consciência não é o corpo, está utilizando o corpo como veículo de expressão do momento, e que a valorização da vida é importante, mas é mais importante ainda a valorização da consciência, porque nós não somos apenas o corpo humano. Legal. Na questão de proteção energética, posso dizer assim, Fábio Wagner, a gente às vezes tem o hábito não é hábito, né? Infelizmente, a gente às vezes acorda cansado, que parece que passou um caminhão em cima. Isso seria já ataque no astral? Se é alguma coisa que está acontecendo no astral? Tirando os casos de obsessão, Marcos, né, que pode acontecer isso até na vigília, né? Já que tem um ser extrafísico trevoso agarrado na hora da pessoa treinando energia, esse cansaço já existe na vigília. Acompanha durante o sono, que é uma sequência natural. Mas tirando esse caso de obsessão, se você tiver uma saída do corpo, seu corpo não está queimando caloria, então não tem como trazer cansaço. Segundo, às vezes a pessoa dorme numa cama inadequada para o peso dela. E aí acorda muito cansada. Dorme de barriga cheia ou dorme com a mente estressada. E uma coisa que ninguém fala, pessoas que brigam com o parceiro ou a parceira na cama toda noite, cara, a cama vira um ringue. Ela deita cheia de adrenalina por causa da briga, fora as ideias ruins, e isto também cria um peso que pode atrair presenças negativas. A saída do corpo por si só, ela não traz o cansaço, mas assédios espirituais podem trazer cansaço e eles não começam fora do corpo, começa dentro do corpo, com que a pessoa sente gíria. Porque assim, supõe que passou um dia muito difícil e ficou assim descompensado, cheio de pensamento ruim. Pode acontecer comigo, com qualquer um. Algo trevoso e você não percebe. À noite, quando você sai do corpo, você vai ver essa presença que já estava desde a vigília. Só que na vigília você não a percebia. Você só vai vê-la fora do corpo. E aí você pode cometer um erro de avaliação. Como você não tem a presença durante o dia, só está vendo na hora da saída, você fala assim, e eu saí, o espírito veio me atacar. Não foi porque você saiu, ele já estava te atacando na vigília. A saída apenas te mostrou que havia um assédio. Mas como as pessoas não estudavam isso, elas botavam a culpa na saída do corpo, Marcos. E foi isso que criou um dos mitos. O fato de ter um assédio espiritual não é porque você sai do corpo, é porque você faz besteira dentro do corpo, pensa coisa ruim, algo gruda. Na hora que você sair, você vai ver aquilo de frente. Então, nesses casos, pode dar uma perda de energia. Acontece, mas a saída cansaço para você se você não está queimando caloria. E ainda tem outra possibilidade. Imagina, Marcos, que você vai num contato com a dor humana, a fome, você volta abalado, deprimido, diante da dor do próximo, cansado.
da batida. Agora, um Sem Fronteiras, que é médico, trabalhou e se preparou, ele vai e trabalha direitinho, mantendo a neutralidade dele, porque ele é um profissional, está cheio de amor, faz, mas ele está preparado para lidar com a dor. Ele não vai desequilibrar. Um de nós indo lá vai desequilibrar. Então, o que ocorre na saída do corpo? Supõe que você vai em um lugar muito pesado, tal, pesado. Aquilo que choca te cria um abalo. Quando você volta para o corpo, essa influência emocional do teu abalo, ela pode impregnar o corpo, causando desgaste de energia. Mas aí, eu repito, para aprofundar. Então, é importante dar esse tempo pronto para... Legal. Tá falhando um pouquinho só. Não sei se é a nossa internet, mas de vez em quando dá uma falhadinha. Aqui, para mim, a minha internet está boa. Aqui eu estou te ouvindo bem. Tá? Pode ser alguma coisa da conexão mesmo. O Instagram ele é meio bugado também. Acontece. Wagner, eu aprendi muito também com o seu trabalho, com os seus vídeos, porque eu vim de um berço, vamos dizer, evangélico desde novo. E para mim, falava de espiritualidade, era só demônio que existia. E depois eu fui descobrir que não, que são nossos irmãozinhos também, muitas vezes aí no astral, né? Até pessoas que estão nos obsidiando. E eu sempre ouvi você falar também que pessoas boas, quando dormem, vão prestar ajudas no espiritual. Não é isso mesmo que acontece? Isso. E o que acontece? Eu também, a minha mãe era evangélica. Então, minha cara, eu tinha 15, já era um jovem forte, a minha mãe já não tinha mais que segurar. Então, eu enfrentei o fanatismo da minha mãe, que era religiosa, levava o pastor em casa também, que dizia que era o diabo, aquele discurso ignorante de que tudo é o diabo. Uhum. E é claro, analisando, contando como a minha mãe era e o pastor dela, eram ambos fanáticos, né? E aí as experiências que eu tinha eram tão reais que não deixava dúvida, cara. Eu enfrentei parte da família, meu pai materialista, eu não deixava ninguém se meter no que eu estava, que aquilo era sério, mas eu já sabia a saída do corpo daquela realidade. Então, muita gente também assim, e às vezes vem numa palestra ou num curso comigo, ou vai numa live, que também tiver uma repressão religiosa, não somente nessa área, porque existe repressão religiosa em vários contextos. E ela vai procurar informação muito maior do que estava ouvindo em casa. Então, quando a pessoa aperta a mente dela, mas muita gente está com medo, e ainda ela está livre, mas dentro dela está um pouco mais. E outra coisa, Marcos, a gente terceirizava para o diabo tudo que era coisa ruim. Por exemplo, eu estou com um pensamento ruim, então foi o diabo que jogou na cabeça. A gente terceirizava. Depois, muita gente trocou o diabo pelo obsessor. A gente sempre está terceirizando e nunca assume a responsabilidade de que se tem algo colado com a gente, é porque parte de nós permite aquilo, cara. Então, é claro que a fonte original de qualquer coisa está dentro de nós. O melhor. Então, se a gente melhora a causa, o efeito aparece. Né? Mas é muito fácil jogar a culpa em algo externo. Agora, existem os assédios espirituais, fazem parte do mundo. Aqui a gente vive uma sociedade muito complicada, com muita guerra, miséria, muita briga. Então, isso cria uma perspectiva para que entidades aí nefastas, ainda em coisas que estudem perto da gente, aí acaba criando uma pressão espiritual por sobre a gente não estiver bem, acaba sofrendo. Não. Sim. Deixa eu ver minha próxima perguntinha aqui para ti, antes que acabe o nosso tempo. Quais são os maiores desafios que você acredita que as pessoas enfrentam no caminho do desenvolvimento espiritual? E como superá-los sem perder nesse processo, sem se perder nesse processo? O primeiro caminho é dentro, o primeiro obstáculo é dentro da gente mesmo, é a gente mesmo, Max. Conjuntinho de coisas estranhas dentro da gente. Medo, a coisa negativa, autossabotagem, falta de confiança. Esse é o primeiro obstáculo dentro da gente. O segundo é a falta de informação sobre aquilo que está buscando.
Por exemplo, supõe, Marcos, que você vai estudar sobre chakras. Você precisa estudar literatura de chakras para entender aquilo. Você vai estudar mediunidade, estuda a literatura séria e daí por diante, para coisas sérias do corpo. Então, um obstáculo é não criar abertura de entrar para tirar mente. Então, segundo, terceiro, boa vontade em aprender, porque muita gente, muita má vontade para aprender, muita gente acha que sabe muito, não tem nenhum de nós que sabe muito, numa desse tamanho, no meio do infinito, mal conhece a gente mesmo. Então, e sempre observar que esses estudos espirituais, sejam como for, eles têm que trazer alegria para pessoa. Marcos, eu tenho estudado triste, abatido, e eu não consigo entender, porque para mim a coisa mais alegre de todas, sem isso eu estaria seco. Isso é motivo para eu estar alegre, independentemente do que aconteça na minha vida. Eu já tenho o principal, que é a consciência dessa coisa. Então, eu tenho um bom natural, eu tenho um bom natural que simplesmente apareceu. Eu costumo chamar de abertura do cardio respiratório. Ela é um humor que não tem como explicar para um terceiro. Então, entenda que se não for para ser feliz, não adianta nada estudar esse sistema. Ela tem que melhorar a consciência. E outra coisa, quanto mais ela, evite achar que está iluminadinha ou de que não existe. Eu vou repetir, elevado torna a gente elevado, estuda, mas estudar um tempo elevado, acho que a gente tem algo a mais e daí a gente acaba crescendo. Eu conheci muita gente que tinha bom conhecimento da parte espiritual, tripudiava sobre os outros que sabiam menos, Marcos. Veja, para que a pessoa estudou? Para ficar com um ego grande, tripudiar sobre o outro? Não. Esse estudo é legal, dá uma vontade de compartilhar, não é compartilhar com o outro que ele está aqui. Dá uma vontade louca de você irradiar uma luz a favor da humanidade, mesmo que ninguém acredite nisso. Não há. Você compra isso, você marca na internet. Você vai se envolvendo. Melhor caso é um estudo igual sério que a pessoa passa, mas isso é um... Às vezes eu me dedicar a isso, eu falo que a sua vida vai continuar estudando coisas. Então, a maioria das pessoas, quando entra no estudo espiritual, tem uma visão muito pequena. A pessoa que não tem a ver com vida, cor de pele, simplesmente isso vai continuar do lado de lá, até um cósmica para parar os não consegue imaginar no momento. Legal. Deixa eu abrir minha porta aqui para ver se pode ser minha internet que esteja atrapalhando também. E uma dica, o livro Viagem Espiritual, Marcos, olha, da editora Luz da Terra, qualquer livraria grande tem, deixa eu mostrar aqui algumas imagens das saídas do corpo. Peraí, tá bem. O livro tem, Marcos, 58 ilustrações coloridas do artista Léo Dolfin, das saídas do corpo, a meu filho. E esse livro já está na 8ª edição. Qualquer livraria, Viagem Espiritual, a Projeção da Consciência, editora Luz da Serra. E se adquire também no site da editora Luz da Serra. Para quem está querendo estudar sobre o corpo, é um bom livro. Com um detalhe, no final coloco um link para a pessoa clicar e abrir a bibliografia para ela estudar outros autores, e a pessoa precisa ter visão de conjunto, não pode ficar no autor, nem comigo também. Ela tem que estudar de tudo. Mas esse livro, como tem as figuras, ele pode ser uma boa dica para o pessoal. Ah, legal, Wagner. Depois eu vou pegar os links e deixar nas nossas redes sociais também, o pessoal achar o livro. Eu acho que outro fator importante também que a gente precisa, né, Wagner, é essa reforma íntima constante, né? A espiritualidade, a aproximação da espiritualidade, ela já vai nos levar, né, a melhorar como pessoa. Mas, como a gente vem falando, né, eu acho que se a gente estiver vibrando bem, a gente não vai sofrer assédio
obsessores, que eu gosto de chamar até de espíritos simpatizantes, né? Eles só vêm na gente porque a gente está mandando aquela energia, né? Sim, exatamente. E esses caras grudam na gente por pura sintonia, Marcos. E a boa parte deles não tem nem a ver com outra vida, mas são vampiros energéticos. Agora, um caso ou outro tem a ver com algo anterior a essa vida, mas não é tudo como o pessoal imagina. Outra coisa, a reforma é o despertar da consciência, né? Porque sem a consciência despertar, você não faz nada de bom. O termo reforma íntima hoje é usado e ele está muito calcado em moral religiosa. Por exemplo, reforma íntima baseada na moral de quem? Porque o que é válido numa cultura pode não ter valor em outra cultura. Então, quando a gente fala reforma íntima, é a melhoria da consciência. Não significa a doutrina X ou Y, é o que você puder melhorar dentro de você. Porque senão, tem gente que faz melhor, faça sexo, não curta, não tenha prazer na vida. Isso não é repressão religiosa. Então, despertar ele vai trazer liberdade, alegria por você ter a consciência, incluindo os próprios defeitos que você nota, está trabalhando em cima. Tá? Nós somos uma meta de qualidade e defeito, tentando melhorar a qualidade, diminuir o defeito. Então, a reforma íntima é autoconhecimento, sabe? Melhoria do caráter, e nenhum de nós vai virar anjo, santo ou mestre. Mas a gente pode virar a gente mesmo melhor um pouquinho. Isso dá para fazer. É muito importante essa fala sua, Wagner. Sempre você fala a respeito, né? De que não tem a ver com religião X ou Y. Eu também, na minha vida toda, estudei, passei por algumas religiões para entender algumas coisas que aconteciam comigo, e eu sempre vi isso também. Sempre aquela religião estava certa e a outra estava errada. Eu, no berço católico, ouvia falar que os evangélicos eram tudo louco. Aí eu virei evangélico, eu via que os espíritos era tudo coisa do demônio. Depois, no espírito, eu fui para o budismo e lá também vi que as outras estavam erradas e ele certo. Então, não dá, né, para a gente querer só seguir nossa reforma através do que é ensinado nas religiões, porque sempre tem esse ponto, né, eu tô certo, você está errado. É meio difícil, né? E é muito difícil alguém preso dentro de algum fundamentalismo. Todas as áreas têm, sim, imaginar que alguém fora daquele contexto está feliz. Porque se alguém está fora daquele contexto está feliz, é uma prova de que não precisa estar ali. Mas isso é difícil para um fundamentalista admitir fora do nicho aonde ele está. Eu sempre falo algo que às vezes tem estudante espiritual que fica irritado com isso que eu falo, mas é pura verdade. Marcos, mais materialista que faz bem do que um estudante feliz. O lance não é rótulo de ser estudante espiritual. O lance é o que você pensa, o que você faz, que é o caráter. E tem muito material que não tem que estar em religião ou espiritualismo nenhum. A atitude da pessoa já é espiritualizada, mesmo que ela nem entenda isso. Então, o lance todo é o caráter. Agora, e doutrina podem melhorar a pessoa de algo, não é a totalidade. Se a gente tem uma visão, o homem consegue, eu acho que mas ó, essa hipnose religiosa, tudo que está fora da... Legal, Wagner. Tá estourando o nosso tempo já. Compartilha com a gente seus próximos trabalhos, onde o pessoal pode te encontrar, se você está dando algum curso hoje, como que o pessoal pode chegar até ti? Voltei de viagem, agora sexta-feira eu faço as palestras em Entrada Franca aqui no Ipiranga, está retomando. Vou estar dando uma palestra essa sexta agora, dia 25, às 20 horas, só que lota, às 7 horas já está tudo lotado, 200 pessoas, sobre chakras, meditação e corpo. Como é que ocorre Que legal. o corpo de chakras? Vai ser uma palestra muito legal, como tem um mês que eu estava fora aí, vai estar lotado lá a palestra, mas a pessoa conteúdo no meu canal, o Wagner Borges, é o meu canal no YouTube, lá tem mais de 700 vídeos, eu coloco meus programas de rádio lá também,
para o pessoal poder assistir sobre esses temas, né? E você clica no nome Wagner Borges no Google, abre um monte de conteúdos, rádio, internet, livros e coisa pra caramba, né? Eu tô há tanto tempo aí nessa praia aí espiritual, né? Porque você sabe, hoje tem muita gente nova. A pandemia, ela acabou trazendo os podcasts, as lives, né? Que antes não tinha. Sim. Há muita. E aí o pessoal acha assim, que legal que hoje nós temos essa novidade. Ela não, todo mundo já trabalhava com isso bem antes. Apenas o acesso pela que a internet deu ampliou, né? Eu estou lá na rádio há 25 anos, cara, muito antes de podcast, essas coisas, mas o pessoal não sabe qual é o novo que entra, fala que legal que surgiu ou que o Max surgiu. Não, já estávamos aí um monte de gente trabalhando, né? E outros estão surgindo novos, mas tem muita gente hoje que faz algum trabalho na internet que já vem fazendo há muito tempo. Eu já venho nessa seara há muito tempo, né, cara? E o mais legal, Max, não é danada falar desses temas, compartilhar. Eu sempre vou dar um curso, uma palestra com tesão de uma live. Eu gosto muito de estar falando dessa temática, eu falo disso, né? E eu muito bem fazendo isso daí, legal. Esses todos mexendo com isso, eu continuo desde que eu trabalho de forma simples, bem-humorado, sou brincalhão com meus amigos, não vesti manto, não botei turbante, não virei mestre de ninguém, nem quero, já é difícil. Imagina, mas esse estudo todo aí me trouxe muita alegria ao longo da vida. Ah, que legal, Wagner. Olha, muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo hoje para vir trazer para a gente um pouco dessa luz. Tivemos algumas falhinhas no áudio por causa do Instagram aqui, mas mesmo assim deu para aproveitar, deu para pegar um pouco dessa luz. Falo para os amigos de casa, aproveitem pessoas assim como o Wagner, que traz conhecimento lá do extrafísico, coisa que a gente não acha aqui ainda. Estudem bastante nosso amigo aí nas redes sociais. Eu também dou meus cursos só lá no bairro Ipiranga. Qualquer hora preciso aparecer lá de novo para visitar tuas palestras ao vivo. Parece lá, Marcos, de quarta-feira tem um grupo de estudos, são 100 pessoas, é um grupo fechado que são só de alunos, né? Uma quarta que você quiser ir às 20 horas, inclusive hoje eu vou estar indo, daqui a pouco eu estou indo para lá, né? Hoje eu vou fazer uma turma lá, eu vou ensinar uma blog que eu recebi ontem, mas eu vou estar fazendo às 20 horas, se você quiser aparecer, ou na quarta, mas o grupo é fechado, porque são somente os alunos dando um tempão. São 100 pessoas, né? Não é, as palestras de sexta são abertas para todo mundo. Ah, que legal. Eu tô morando agora, eu mudei pro interior de novo, mas eu vou pegar uma quarta para ir para São Paulo, sim, algumas aí. A última que eu fui, tu me pegou de modelo o tempo todo lá e eu me diverti, foi muito gostoso mesmo. Nossa. Fazer uma brincadeira lá na frente para deixar o clima leve, porque o tema é muito sério. Vai ser sério, a gente pode ir se divertindo junto. Sim, fica mais leve, fica mais gostoso, né? Marcos, legal, meu querido. Hora mais para frente a gente faz uma outra, tá? Vamos. Muito obrigado por enquanto. Abraço no seu coração grande. E pessoal de casa também, obrigado por estar com a gente. Daqui a pouquinho eu vou subir para o YouTube, para vocês poderem ver, em formato de áudio no Spotify também, para quem gosta de ouvir áudio na academia. E acompanha aí nosso amigo Wagner Borges, tem os livros, as redes sociais, aproveitem aí. Muito obrigado, querido. Deus abençoe grandemente. E para todo mundo. Muito obrigado por realizar o sonho de estar aqui hoje com você, compartilhando essa live. Você não sabe quanto de alegria que eu sinto. Obrigado mesmo, meu irmão. Está sempre em todas. Aqui ele fica deitado aqui do lado, é orando. Dá oi lá pro Marcos. Olha aqui, ó. Ele tem 15 anos já, Marcos. Está sadio. Nossa! Ele vai lá em todas as palestras. No grupo de estudo, ele faz parte, ele vai junto. Olha que companheiro. Eles são legal, muito Marcos. amigo nosso, né? Legal. Até mais. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê aí, então, semana que vem.
com mais um episódio e já já vai estar em todas as redes sociais a gravação do dia de hoje. Beijo no coração, Wagner, beijo no coração de todos. Nos encontramos então semana que vem, gente. Gratidão a todos. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Até logo.